Um réu pode mentir no seu interrogatório? Esse é um dos temas mais fascinantes do processo penal. E ele envolve diversos fatores psicológicos, doutrinários, processuais. E hoje eu vou trazer para vocês como os tribunais no Brasil e a doutrina se comportam em relação a esse tema. Antes de iniciar, vamos contextualizar. Imagine que você tem 2 filhos e você já avisou para um dos filhos, o mais velho, não fazer aquilo. Ele tem 6, 7 anos de idade. Não faça isso, não faça isso. Em um determinado momento, você o pega fazendo. E você vai lá, fulano, Joãozinho, você fez isso? Ele assustado com aquele olho arregalado, sabendo que não pode fazer aquilo, diz, não mamãe, não papai, não fui eu. Foi você sim, tá quebrado. Não, foi o Mateuzinho, que tinha 4 anos de idade, seu irmão. Olha, isso é uma reação normal do ser humano, que diante de uma acusação, mente, tenta se furtar daquilo que lhe foi acusado, mesmo que em uma situação extrema seja verdade. Isso vai dar abertura para praticamente o princípio basilar, o primeiro de todos o processo penal, que ficou conhecido, famosamente conhecido como nemo tenetur sine tangere. Ninguém é obrigado, a tradução literal, ninguém é obrigado a se descobrir, a se revelar. Que aos poucos a doutrina foi colocando como ninguém é obrigado a se autoincriminar. Ninguém é obrigado a se revelar. Olha só o quanto isso é interessante. E o processo penal começou cada vez mais a ser desenvolvido com base nesses termos. A ninguém é obrigado à autoincriminação. E toda essa construção doutrinária encontra consequências, ele irradia desse princípio várias consequências, várias, em todos os vetores, em todos os ângulos. E um deles, o réu pode mentir? Olha como é que isso é interessante. Você sendo acusado de algo que pode acabar com sua vida, pode colocar na cadeia, na prisão, você perdeu o contato com seus filhos, com sua esposa por mais de 10 anos. Uma pena degradante, perder o nascimento dos seus filhos, perder o crescimento dos seus filhos, o seu trabalho, os seus rendimentos. Quando você sai da cadeia, da prisão, dificilmente você consegue se recompor do mesmo modo no mercado de trabalho. Isso influencia diretamente no sustento da sua família, na rigidez financeira da sua família, no futuro dos seus filhos. Será mesmo que você não teria um comportamento de mentir em um interrogatório? E se você mentisse, isso teria que consequência? E começou a se discutir isso. Isso é discutido no mundo inteiro. Esse é um dos temas mais fascinantes. O réu pode mentir? O Brasil, de acordo com a doutrina majoritária e os tribunais superiores, dizem o seguinte, olha, não há propriamente um direito a mentir. Repito, os tribunais superiores e a doutrina majoritária dizem, não há propriamente um direito a mentir. Mas há uma tolerância à mentira. Um jogo de palavras interessante, né? Por quê? Porque, em regra, não há uma consequência jurídica para a mentira, com alguns limites que eu vou falar daqui a pouco. Então, em regra, se o réu mentiu no Brasil, diferentemente de alguns lugares em que a mentira, que o réu mentindo, há a caracterização do fato típico do perjúrio, isto é, o réu não precisa se comprometer a dizer a verdade. Alguns países seguem essa nota, o Brasil não segue. O réu, tendo em vista que não há o crime de perjúrio, ele pode mentir que não haveria nenhuma consequência para ele. Mas os tribunais superiores falam, olha, isso não é um direito à mentira. Isso não é uma aceitação do direito à mentira, que é um ato ilícito, mas é uma tolerância, porque não há sanção, em regra, para a mentira do réu. Todavia, há limites. E nesse ponto, você que estuda para concurso, um concurso mais profundo de defensoria, magistratura, promotoria, tem alguns acórdãos que são muito importantes de serem lidos. Acórdãos mesmo, para te preparar para a segunda fase, para uma fase oral, para te dar uma bagagem doutrinária. E esse acordo do ministro Schietti do STJ, ele é importantíssimo. Ele traz vários pontos muito interessantes. Nesse voto, nesse acordo, o ministro Schietti diz que há justamente uma tolerância jurídica à mentira, conforme nós tínhamos falado. Mas ele vai além e ele fala que essa tolerância ela não é absoluta, em que há, todavia, limitações a esse direito, essa tolerância jurídica à mentira, em que, em determinadas situações excepcionais, a mentira do réu seria sim sancionada. Em que situações seriam essas? Ele cita. Primeiro limite, o réu se autoacusar de algum crime, a autoacusação. Para ele, se ele fizesse isso, ele poderia responder por um crime autônomo em outro processo, mas ele poderia responder por essa mentira. Além disso, o crime de falsa identidade. Quando ele está ali no interrogatório, a primeira parte do interrogatório é o juiz perguntando os dados, perguntando o nome dele, o CPF, o nome da mãe. Se o réu mentir naquele momento, ele comete o crime de falsa identidade. Não estaria abarcado, portanto, esse crime na questão da tolerância jurídica à mentira. Além disso, o ministro e grande parte da doutrina majoritária, também cita que um dos limites para essa tolerância jurídica é o crime de coação a testemunhas, de fraude processual. Então existe, na visão dele, alguns tipos de afirmações, comportamentos mentirosos, falsos, que devem ser recriminados, devem ser limites a esta tolerância jurídica à mentira. Parte minoritária da doutrina diz que não teria nenhum tipo de limite, mas essa é parte minoritária. A maioria, a doutrina majoritária, entende assim como entende os tribunais superiores, que não há, eu vou dizer para vocês novamente, numa prova oral, numa segunda fase, essa é a sua resposta. Não há um direito a mentir no interrogatório. Vou repetir. Não há ao réu
um direito a mentir no interrogatório. Todavia, há uma tolerância jurídica à mentira que não é absoluta, é sim relativa, pois encontra limites em várias situações legais, que não poderia então o réu mentir sobre a sua identidade, não poderia ele mentir que ele cometeu algum crime de forma falsa, uma autoacusação falsa, não poderia coagir testemunhas, uma fraude processual. Tampouco a questão da denunciação é caluniosa. Então, esses limites são muito bem colocados. Esta é a resposta que se espera de um candidato bem preparado. Que, inclusive, eu repito, leiam este voto do ministro Schett nesse HC, que é muito importante. Lá ele trata de uma questão que possivelmente vai cair no seu concurso. Pois bem, o réu mentiu no interrogatório. Eu entendo que, naquele caso, ele estaria abarcado dentro da tolerância jurídica. Certo? Mas ele mostrou um comportamento, olha só, ao mentir ele demonstrou um comportamento ruim. E eu lembro, num dos julgamentos, um dos poucos televisionados de júri, no final, o juiz, na dosimetria da pena, deu uma pena maior para o réu que foi condenado porque ele tinha mentido durante o interrogatório. E o ministro Schett, nesse acordo, falou, opa, peraí, não. Está avaliando a culpabilidade de maneira mais agressiva porque ele mentiu, ele se revelou de uma maneira ruim perante este juízo? Não. Porque eu estou analisando a questão da culpabilidade, é avaliar, na dosimetria da pena, na terceira fase da dosimetria da pena, essa culpabilidade que eu estou avaliando, é enxergar em que grau o sujeito atuou de reprovabilidade perante a sociedade. Como é que aquele crime causou uma reprovação muito grande? É essa a culpabilidade que eu estou analisando. Se ele mentiu, não tem nada a ver com culpabilidade nos estritos termos. A culpabilidade, ela se pensa de forma retroativa, retrospectiva. Ela analisa o crime que foi colocado na denúncia e não se ele teve um comportamento ruim ou não durante o processo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mesmo que o réu minta no seu interrogatório, ele não pode ser avaliado de forma negativa na sua dosimetria, porque isso estaria abarcado também em relação à sua tolerância jurídica que o ordenamento permite ao réu. E mesmo que ele mentisse por um crime autônomo fora desses limites, ele também não poderia ser avaliado de modo ruim na dosimetria, que se abra outro processo independente para avaliação da conduta dele durante esse processo. Agora, todo esse processo penal foi para avaliar um fato que aconteceu no passado, que está posto na denúncia. Então, diz o ministro Schett, sequer poderia ser avaliado de modo ruim, negativo na dosimetria da pena por ele ter mentido durante o interrogatório. Veja que interessante, veja que complexo, e eu reafirmo para vocês. O direito a mentir, o direito a se defender. Porque o interrogatório, ele é um ato de prova, mas ele é um ato essencialmente de defesa, ele é um meio de defesa. A mentira faz parte do ser humano durante o seu direito de defesa em qualquer cenário, seja processual, seja da sua própria vida. É isso, somos nós, com nossas imperfeições, com os nossos defeitos. Quando acusados e acuados, nós temos a característica de mentir, de falsear. Isso é do ser humano, com os nossos defeitos, que integra, evidentemente, também o processo penal. É um dos temas mais fascinantes, porque toca o processo penal, toca temas de psicologia, de formação, inclusive de teologia. São temas interessantíssimos que hoje eu tenho o prazer de lhes trazer com tanta profundidade nesse vídeo que o Estratégia me disponibiliza para que eu possa aplicar esses meus conhecimentos para você. E nos siga nas redes sociais, professor Ivan Moraes. Fiquem com Deus.